Olá, tudo bem? Meu nome é Saulo, faço ciência da computação e esse aqui é meu trabalho de AV3 da cadeira de inteligência artificial. Esse trabalho aqui essa cadeira é administrada pela professora Cíntia. é, e vamos lá. O trabalho em si consistia em pegar um dataset da nossa escolha, obviamente com alguns pontos que foi dito, de mais de 1.000 instâncias e pelo menos 10 atributos, foi o que eu fiz, e consistia em fazer uma avaliação de algoritmos dentro desse dataset escolhido. Eu fiz isso, escolhi o dataset PageBlocks. Mas vamos começar aqui. Eu dividi em minhas partes de código, meu código ficou um pouquinho grande, então eu separei, fiz ele em alguns módulos. Fiz ele em alguns módulos. Métricas, úteis, o algoritmo de KNN separado, o Perceptron, Naive Bayes, entendeu? MLP. Separei isso para facilitar um pouco a administração e a da codagem, né? Durante a codagem. Aqui funcionando, ó, ele faz até relativamente rápido. Quando ele chega aqui nas gerações é um pouquinho maior, coloquei como 5. Ele gera uma tabelinha SSV, um SSV. Isso aqui é tratado em XLSS, então quando é tratado ele modifica. Enfim, o ponto é, os resultados eu já coloquei tudo aqui, resultados do código. Continuando, eu não vou focar muito em código em si, então vou começar mais durante a explicação do trabalho. Esse aqui é meu código, ou esse aqui é minha, minha tabela de resultados do código. Temos a acurácia, a precisão, o F1, o tempo de treino e o tempo de teste, como foi pedido no PDF. Vamos começar com uma introdução. O que é esse dataset escolhido por mim, não é? O dataset que eu escolhi, esse PageBlocks, ele é basicamente, ele contém páginas, pedaços de páginas digitalizadas, tipo blocos de texto, linha, imagens, gráficos, essas coisas. Eles são aproximadamente um pouquinho mais de 5.000, né? 5.470. E eles foram tirados de 54 documentos diferentes. Isso aqui eu fui atrás, ele é escrito dentro do OpenLS. Ele é escrito isso na descrição do meu dataset, no site. A ideia desse dataset ele é treinar modelos capazes de reconhecer automaticamente o tipo de bloco, usando nossos atributos, né? Que é a largura, a altura, a área, a quantidade de pixels pretos, transições preto e branco, enfim, muitos, né? Então, basicamente, resumindo, o objetivo do meu trabalho foi testar vários algoritmos de machine learning e ver qual delas classifica melhor esses blocos. E, claro, né, entender os motivos por trás desse desempenho. Comparação detalhada. Resumindo aqui, o melhor desempenho em geral foi justamente o KNN, o Manhattan, e foi o melhor de todos. Por quê? Vamos lá. Ele possui uma maior acurácia de 0,96, maior F1 score e ainda treinou e durante o treinamento foi praticamente instantâneo, foi muito rápido. Esse aqui é o código que foi apresentado anteriormente por mim, é um código do Manhattan e da Euclidiana. Mas por que ele foi tão bem? Por que isso aconteceu? O dataset ele tem atributos simples, pouco correlacionados e relativamente bem distribuídos. Nesse tipo de dado, o KNN ele tende a performar muito melhor. Além disso, né, a distância Manhattan ele funciona muito melhor que a euclidiana quando os atributos têm mudanças discretas, né? Isso se encaixa bem no nosso dataset. O segundo que eu testei foi a euclidiana, foi muito próximo, porque elas utilizam mais ou menos tem basicamente o mesmo sentido, assim, né? Eles são bem parecidos. Mas o KNN com a distância euclidiana também foi muito bem, né? Quase igual ao Manhattan. A única diferença é que separa um pouco pior os grupos. Então, o F1, ele baixa um pouquinho. Mas, beleza, por que isso aconteceu? Justamente como eu falei anteriormente, foi justamente por conta dos atributos, os meus atributos são mais categorizados, eles variam em poucos valores, e a distância Manhattan, ela capta melhor essa variação. O próximo que eu testei foi o Perceptron. O Perceptron ele apresentou um F1 de 0,68 e a maior variabilidade. Então, não tem uma constância muito boa. Isso é ruim. Muito ruim no nosso caso.
ele tem uma queda bem clara de desempenho, e isso tem um motivo, né? O motivo, o motivo é porque ele funciona muito bem quando as classes são linearmente separáveis, que não é o nosso caso. Novamente, eles são, como eu disse anteriormente, os atributos eles são categorizados entre poucos valores, né? Entre poucos valores. Não tem uma distância muito clara. Dessa forma, não consegue ter justamente o Perceptor não consegue se dar bem com esse tipo de dados. Como ele tem justamente essas fronteiras mais complexas, ele simplesmente não consegue criar uma linha que divida bem as classes. Além disso, ele acaba oscilando muito entre os folds, né, durante as gerações, mostrando que uma hora ele acerta muito, uma hora ele acerta, ele erra demais, então tipo foi um negócio muito instável. Não serviu pro nosso, foi um dos piores que aqui. O nosso próximo foi o MLP, que eu pensava que ia ser muito bom, porque eu tenho uma ideia muito boa do MLP, mas acabou sendo ruim. É, e teve o pior F1 de todos. Todos foi o pior. Muito abaixo do esperado, principalmente para uma rede neural, não é? E, hum, e isso é, e isso pode acontecer algumas coisas. Foi alguma coisa que foi alguns pontos que eu fui atrás de saber, porque é algo que me chama muita atenção. É, isso pode ter acontecido por três motivos. Eu cheguei à conclusão. Ou a falta de normalização de dados, que as redes neurais eles necessitam disso, ou poucos neurônios ou poucas épocas. Eu acho que isso é o que eu acredito que seja o mais plausível. Ou seja, tipo, teve uma arquitetura muito fraca. Acredito que se fosse mais épocas, se desse mais tempo de treinamento, seria algo mais interessante, teria dado certo. Ou simplesmente o dataset não combina com as redes neurais simples. É algo que não combina muito bem, não tem muita sinergia. E é um caso bem plausível, mas eu acredito que não seja nesse caso aqui, não seja esse o ponto. Eu acredito que seja realmente por conta das poucas épocas ou poucos neurônios que eu adicionei. Logo em seguida, teve o Navy Base. O Navy Base ele foi bem consistente, eu gostei do resultado, foi algo interessante. Ele teve 0,89 de univariado, durante o univariado e no multivariado teve 0,93. Especialmente o multivariado, né? Ele chegou perto do KNN, se vocês perceberam bem. Isso mostrou para mim que tem uma dependência baixa e uma distribuição simples. Exatamente o tipo de dado que o NB se dá bem. Eu coloquei NB justamente por conta do Navy Base. Eu confesso que eu tenho um Navy Base, acho uma palavra muito longa. Eu coloco logo NB para simplificar, né? É, e é justamente, ele é bom, eu gosto muito do Navy Base justamente do NB por conta do dataset, que ele está muito bem com dados muito bagunçados, ele se dá muito bem. Inclusive foi um dos melhores, né? Vocês perceberam aqui, deu muito perto entre o Manhattan e a Euclidiana. Foi um dos melhores resultados também. É, quem foi o vencedor, como eu falei inicialmente, foi a distância Manhattan, a, o Canadian Manhattan. Ele teve uma melhor precisão, um melhor F1. A separação de classes se deu muito bem justamente porque essa separação pequena entre classes que acontece nesse dataset, o Manhattan se dá muito bem. Robustez, uma maior consistência e menos sensível à escala. Conclusão geral. Depois de analisar tudo, né, a conclusão é que o Canini realmente foi o melhor algoritmo e tem equilibrado desempenho e estabilidade. Algoritmos lineares, como o Percepto, que foi um dos piores, né? Não o pior, não funciona bem com esse tipo de dado, como disse, por conta da divisão de classes. E o MLP teve um desempenho ruim, provavelmente por falta de normalização e ajustes, como eu disse anteriormente. E o Navebase, o NB, mostrou ser uma alternativa muito boa, simples e eficaz, contudo não tão boa quanto o Manhattan, né? Então, para o problema de classificação de blocos de documento, acredito que o método mais eficiente seja realmente o Manhattan, e basicamente ele entrega a melhor combinação, né? Eficiência, estabilidade, desempenho, algo o melhor, né? Tudo. Enfim, esse foi o meu trabalho de inteligência artificial. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.